Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Criar um mundo com uma alimentação totalmente livre de produtos animais. Esse é o sonho e a proposta da nossa convidada de hoje. Além de estar à frente do programa Diário de uma Vegana, no canal Pago GNT, com 2 temporadas produzidas, a primeira delas com 12 episódios e a segunda com 44, olha quanta gente quer ver receitas veganas na TV. Ela é sócia do restaurante Purana Co., que levou o título de melhor vegano por Veja São Paulo Comer e Beber, justamente na primeira vez que o Guia Anual premia a categoria. É também autora do livro Diário de uma Vegana, que acaba de ganhar o volume 2. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Lana Rox. Muito bem-vinda, Lana. Muito obrigada por me receber aqui, estou muito emocionada. Gente, que emoção estar aqui com o Arnaldo. Muito feliz de estar gravando esse podcast para falar de veganismo, algo que rege a minha vida e é tão transformador. Então vamos começar por isso, porque tem um monte de gente que ainda não sabe o que é essa palavra. O que é ser vegano? O que é veganismo? Tá, ser vegano, para mim, é muito mais do que um estilo de vida, é muito mais do que alimentação. Para mim é o único caminho por quem se entende parte de um todo, por quem se coloca no lugar do outro, né? É você não consumir nada de origem animal, né? Você não come nada de origem animal, nem carne, nem ovo, nem leite, nem queijo, nem gelatina, nem mel, e também não usa nada de origem animal, nem lã, nem couro. Parece complicado, assim, quando a pessoa, né, tá acostumada a consumir tudo isso, que ela fala, não, mas como assim? Você vai viver só de planta? Aí eu falo, eu vivo só de planta, mas na verdade coco é planta, feijão é planta, arroz é planta, castanha, batata, cacau, e de tudo isso você faz coisas inimagináveis, assim, mais ou tão gostosas quanto as tradicionais. Então, você sabe que isso é uma coisa que sempre me surpreende, porque eu, quando era bem jovenzinho, e faz tempo isso, eu resolvi que ia ser macrobiótico. Quase matei minha mãe maravilhosa, que me transformou no macrobiótico, mas durou assim 1 aninho, um pouco menos. Eu morava no interior e tal. E esse tipo de vida, eu não sei, esse estilo de vida hoje, esse estilo de alimentação, talvez seja mais fácil. Mas, por exemplo, naquela época eu senti muita dificuldade, porque não só pela surpresa que causava nas outras pessoas, né? Mas também porque não era fácil achar aquela comida e tinha alguns preceitos, né? Por exemplo, a história do arroz integral, que você tinha que fazer 10 dias, enfim, era um pouco diferente. Mas enfim, não estamos aqui para falar de mim, eu quero saber, para quem não conhece o Purana, como é o Purana, o que é o Purana? Tá. Bom, o Purana, quando a gente abriu 1 ano e 2, quase 3 meses atrás, pra gente não era um restaurante, porque engraçado, eu nunca quis ter um restaurante. Mas ele é um misto, né? É que o Purana tá dentro do Aflora, que é um centro urbano de autocura, onde lá dentro tem palestras, eventos, dentro desse contexto de expansão da consciência, tem muitos cursos, empresas fazem evento lá. O Purana, ele tá dentro do Aflora. E o Purana, hoje, a gente chama de restaurante, porque obviamente a gente serve comida, só que a comida que a gente serve lá, ela não é só vegana, não é só plant-based, né, a base de plantas, ela é sem glúten, orgânica, natural, mas cada ingrediente está combinado com o outro para gerar um benefício no teu corpo, é uma alquimia mesmo. Então, desde os sucos, da mousse de chocolate, desde os doces, desde do café da manhã, do almoço, a gente fica aberto o dia inteiro. Então, tudo está combinado para gerar um benefício no teu corpo. Todas as comidas são energizadas com reiki, todos são iniciados com reiki na cozinha, porque a gente quer curar não só o corpo físico, mas o corpo energético também. Então, lá a gente queria ser um ponto de conexão de pessoas transformadoras, né? Onde que estão essas pessoas que estão fazendo coisas pelo meio ambiente, pelas outras pessoas, pelos animais? Lá dentro, onde o Purana fica Mercy for Animals. No Brasil, eu sou embaixadora deles. E é uma ONG de proteção a animais considerados de consumo, né? Galinhas, porcos, vacas. A gente lida com as grandes corporações, a gente negocia com o governo para diminuir a crueldade animal.
Acho que esse estilo de vida e o Purana é um sucesso hoje, porque as pessoas estão despertando, né, para essa questão. Eu acho que existe uma responsabilidade hoje do que tudo que você consome impacta no outro. Então, com todas as questões ambientais, com todas essas crueldades animais que todo mundo está tendo conhecimento hoje, porque 20 anos atrás não se sabia disso, 10 anos atrás não se sabia disso. Hoje, com a internet, você tem acesso a todo tipo de informação. E não tem mais como, né? O nosso planeta não comporta mais, nosso meio ambiente não comporta mais. Então, a gente está tentando fazer diferente e mostrar que é possível. Sem julgamentos, né? A gente mostra que é possível viver de uma forma saudável, gostosa, com muito prazer, bonita e que só faz bem para todo mundo. E qual foi o efeito para o Purana, né, ter ganho esse prêmio de Veja Comer e Beber, Veja São Paulo Comer e Beber? Isso expandiu, chamou mais adeptos para essa filosofia de vida? Como é? Olha, foi muito impactante pra gente, pra mim, principalmente, assim, porque a gente não abriu o Purana para ganhar prêmio, né? Mas um prêmio desses é tão transformador, porque eu acho que mostra para as pessoas que não estão acostumadas com esse estilo de vida, ou tem preconceito, que esse estigma de que comida vegana é ruim, o que não é verdade, se for bem feita, mas dá a possibilidade para elas mesmas se permitirem a conhecer uma nova forma de viver. Então ela fala, nossa, se ganhou um prêmio desse, porque é bom, então eu vou me permitir ir lá conhecer. Então, eu acho que esse prêmio é tão importante, é tão transformador mesmo, porque vai permitir que pessoas conheçam esse estilo de vida que só faz bem. Então você disse assim, a gente não abriu o Purana para ganhar prêmio. Naturalmente não teria ganho se tivesse sido aberto para ganhar prêmio, né? Mas o grande barato é a gente como crítico aqui na Veja São Paulo, enfim, estar atento a esses movimentos, né? Entender que existem novas formas de comer e a gente respeitar essas formas de comer, né? Isso é muito importante. Como surgiu a ideia de abrir o Purana, que é um misto de cafeteria, um misto de restaurante, um restaurante expresso, né, para almoço? A gente abre o dia inteiro, né, das 9 da manhã, tem café da manhã o dia inteiro até as 8 da noite, das 9 da manhã às 8 da noite, então tem café da manhã, tem happy hour, tem almoço o dia inteiro, tem drinks, tem o que a pessoa quiser, né, porque a gente quer mostrar que dá para se alimentar dessa forma em qualquer hora do dia, assim. Então as pessoas vão lá fazer reunião, as pessoas ficam lá, tem um lounge onde elas dormem depois do almoço, ficam ali nas almofadas, a gente faz meditação também 2 vezes por dia, a pessoa pode participar da meditação, a gente toma floral, enfim. Somos em 4, a gente não gosta de falar de sócios, que pra gente é muito mais do que um negócio, pra gente é algo bem transformador. Então somos em 4 guardiões, e o Thiago e Marcele, que são meus outros, né, 2 dos 3 sócios que são comigo, eles vieram um dia perguntar pra mim, Alana, vamos conversar sobre, a gente queria apresentar pra você um projeto. E eu falei, tá bom, eu achei que era um evento, achei que era alguma coisa assim. Aí quando eles me mostraram a ideia do Purana, já tinha o meu rosto, minha foto, meu nome, meu tudo, eu falei, meu Deus, não sei de que forma eu vou participar disso, porque minha missão nessa vida é amplificar informação, conscientização, eu dou curso, palestras, viajo pelo mundo inteiro fazendo isso. Aí eu falei, não sei de que forma eu vou fazer isso, mas eu tô dentro. E aí foram 6 meses de projeto e colocar essas ideias todas em prática, e o universo veio e colocou do lado da minha casa. O Purana é 280 passos da minha casa, então fica fácil, eu posso ir lá todos os dias, eu tô sempre presente. Aliás, eu estive lá outro dia. E não te vi, né? As pessoas não acreditam nisso, que eu vou aos lugares e que as pessoas acham, olha, o crítico chega dando carteirada, eu fiquei lá quietinha, era um almoço tardio, eu não consegui sair mais cedo, e na verdade comi uma torta, né? Torta de pães? Isso, que não era o almoço regular, não comi risoto, nada disso. Trouxe pra você. Eu trouxe a torta de pains, eu trouxe o risoto pra você, trouxe tudo. Então nós vamos ter uma degustaçãozinha vegana que começa já durante esse nosso papo. Agora, quando que você descobriu de verdade que você tinha essa, digamos, intolerância aos produtos animais, né? Na verdade, assim, eu nasci vegetariana. As pessoas acham que então é mais fácil porque sua família era vegetariana, mas na verdade não. Minha família é gaúcha, eu sou catarina, mas minha família é gaúcha, minha mãe é gaúcha, e eu apanhei até os 12 anos por causa disso, né? Aquela coisa de você vai comer, eu não comia de jeito nenhum, e eu apanhava, e ficava na frente do prato 8 horas, e não deu certo. Nunca comi desde neném, já
das papinhas de neném eu já não aceitava, vomitava, passava mal, chorava. Então, nunca consegui comer nada de origem animal. Aliás, carnes, né? Os animais. Eu comia ovo, leites e derivados. E por isso eu tive muitos problemas de saúde. Só que é difícil você, naquela época, porque hoje tá mais fácil você perceber a intolerância, porque você tem exames, mas na época não, né? Então eu tive muitas enxaquecas, eu tinha todas as ites, laringite, faringite, sinusite, eu tinha muito refluxo. Eu pegava todas as doenças, passasse lá no trevo da estrada, qualquer gripe eu tava pegando. Mas não porque eu era vegetariano, porque eu comia errado. Eu acho que a cilada do ovo lacto vegetariano é essa. Você acaba comendo muito amido, muita farinha, muito pão, muita massa, muito queijo, muito leite. Isso tudo é muito inflamatório. Então eu tive muitos problemas de saúde e mais do que os problemas de saúde físicos, eu tive transtornos de ansiedade, síndrome do pânico graves, né? Eu tive 10 anos, tomei todas as tarjas pretas que existiam de ansiolíticos e antidepressivos. E eu sabia que não era eu, porque eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito feliz e não tinha motivo para eu ter aquilo tudo. E aí, quando eu tinha 14 anos, a minha mãe tinha 42, minha mãe teve 3 AVCs isquêmicos gravíssimos, teve várias sequelas. E foi o auge da minha crise de depressão e ansiedade. E no hospital, eu falei pro o neurologista, que também era meu neurologista, porque nunca até então o médico perguntou o que eu comia. Nunca tinham perguntado o que eu comia. Só me entupiam de remédios, né? E aí, quando a minha mãe estava na UTI, eu falei pro Alexandre, que era o nosso neurologista, eu falei, Alexandre, não tá mais dando para viver do jeito que eu tô vivendo. Eu não tô mais vivendo, eu tô sobrevivendo. E eu tenho muito medo que aconteça comigo o que aconteceu com a minha mãe, porque eu tenho enxaqueca, minha mãe tinha enxaqueca, então eu tinha as coisas parecidas, só que eu tinha coisas mais graves do que a minha mãe. Aí ele falou, Alana, então quando você tiver uns 25 anos, a gente começa a fazer exames todo ano. Eu falei, não, você não tá entendendo. Não tá dando para eu viver hoje assim. Nem sei se eu chego até os 25. E aí ele fez a pergunta que mudou a minha vida. Será que o que você come... Porque assim, quando eu tinha enxaqueca, despertavam as crises de pânico que duravam semanas. Você tinha enxaqueca, Eu tinha muita enxaqueca. Aliás, você disse que você herdou da sua mãe. Né? Então. Só que aí eu descobri que a gente herda algo muito mais determinante do que a genética. A gente herda os hábitos errados de uma família, de uma sociedade inteira, né? E... que hoje faz, desde que eu sou vegana, há 16 anos que eu não tenho uma dor de cabeça, tem 16 anos que eu não fico gripada, tem 16 anos que parece que eu vou acender que nem uma lâmpada de tanta energia, faz 16 anos que meu raciocínio, minha mente funciona que nem uma máquina, assim. Então, isso é o normal de se sentir, né? Sabe que me surgiu uma coisa, pensando no roteiro dessa nossa conversa e tal, que assim, a sua amamentação foi tranquila? Porque o primeiro alimento que o homem recebe é leite, né? Mas é o leite da própria espécie, né? Ele não bebe o leite de outra espécie. Sim. O leite da vaca é pro bezerro. Sem né? dúvida. Não, mas você não teve problema com a amamentação? Não, porque o ser humano... Não, nem um pouco. Porque o ser humano tem... a não ser que a minha mãe tomasse muito leite, a lactose do leite da vaca passasse pro leite dela, e então eu tivesse, né? Mas, por em exemplo, geral, o adulto não toma tanto leite, né? Então, ela nunca tomou leite, até porque ela nasceu alérgica a leite também, né? Então, e os médicos falavam o quê? Inclusive falam até hoje, vai colocando um pouquinho de leite, né, de vaca no café, no suquinho da criança, até o corpo começar a tolerar o leite. Só que ele começa a tolerar. Então chega uma hora que teu corpo explode, começa a acontecer algo mais grave, acontece um AVC, acontece, enfim, problemas muito mais graves. O ser humano, todo ser humano é intolerante ao leite de vaca porque ele não é um bezerro, né? Então, as pessoas passam dos 30, quando o corpo não aguenta mais, evidentemente, os derivados de origem animal, e aí fala, eu descobri que eu sou intolerante. Não é que você descobriu, você sempre foi. É que o teu corpo começa a dar sinais evidentes, né? E graças a Deus, porque senão poderiam ser problemas muito mais graves, né? Sua família continua carnista? Então... que às vezes você sabe que às vezes eu acompanho você pelas redes sociais e eu vejo que eles estão comprando coisas que não são carne, né? A minha mãe ainda tem várias sequelas, né, dos AVCs, então ela não é uma pessoa assim, tipo, normal como a gente, então deixar ela comer carne muito, assim. O meu pai reduziu muito. Meu pai, em casa, praticamente, ele é vegano. Só se ele tá num evento social, assim, ele come um peixe, alguma coisa. Ele faz todas as receitas do meu livro. Ele me segue no Instagram. Pai orgulhoso. Como chama sua mãe e como chama seu pai? Meu pai chama Roberto e minha mãe chama Edela. Edela? Uhum. Nome diferente. Minha irmã mais velha que eu, ela tá veganíssima.
Tô super orgulhosa dela. E o marido, meu cunhado é aquele carnista que faz churrasco se deixar todo fim de semana, ele adora cozinhar. Eles chegaram a brigar por causa disso, porque ele falou, como que vai ser agora a gente socializar, você vegana, nananã, aquela coisa, né? Ela falou, calma, não é com você, sou eu, deixa que eu me viro. E até por questões de saúde também, ela despertou, ela viu vários documentários, despertou por questão animal e porque eu não convivo com eles desde que eu vim morar em São Paulo. Desde o tempo que eu sou vegana, eu não convivo no dia a dia, porque eu moro aqui, eles moram no sul. A rotina é outra. Vocês são de Joinville? Eu nasci em Joinville e minha família tá lá em Joinville. Você está falando dessa história, né, de como que é a situação do homem e dos animais, mas na natureza a gente encontra tanto animais que são carnívoros, por definição, a gente encontra os herbívoros e o que tem essa alimentação mista. A vocação do ser humano talvez não fosse essa, ter a alimentação mista? Na verdade, não. A gente não tem zero similaridade com o organismo de um carnívoro, de um leão, por exemplo. Desde o pH da saliva, desde a arcada dentária, desde o intestino, desde absolutamente nada a gente tem de similar ao animal carnívoro. A gente tem sim a de um animal herbívoro quase que 100%. Então, você já assistiu um documentário que agora é um sucesso no Netflix? Inclusive foi o que meu cunhado assistiu e está 2 semanas vegano. Nem acreditei que ele pudesse acontecer isso. Eu fui na premiere em Los Angeles, direção do James Cameron, foi produção do Hamilton, do Schwarzenegger, do Jackie Chan, que chama A Dieta dos Gladiadores, que está no Netflix, e chama Game Changers. E é realmente Game Changer. São todos os grandes atletas de ponta, maratonistas, os caras mais fortes do mundo e os médicos, né? Mostrando a dieta plant-based como a ideal para o ser humano e explicando justamente essas questões. Mas o homem não é carnívoro, não comeu carne desde sempre. Mas os gladiadores eram vegetarianos, né? A dieta base dos gladiadores eram vegetarianos. Então, eles vão desmistificando quando que o homem começou a realmente acreditar que precisava comer carne. Então, eles desmistificam tudo, explicam que foi todo um processo da indústria, porque, afinal animais e derivados de animais são baratos. Vidas, infelizmente, são baratas, né? Quando você decidiu se tornar vegetariana, acho que num primeiro momento, e depois vegana, existia uma literatura disponível? Você está falando agora de um documentário, né? Você que é autora de 2 livros. Sim. Eu fico imaginando que você não achasse muita coisa para ler. Como eu não achei muita coisa para ler, a não ser um pequeno manualzinho, quando eu fui temporariamente, não tenho nada a ver com essa dieta macrobiótica. Meu raio veganizador está ligado, só para te dizer que eu tô aqui com meu raio veganizador ligado. Eu vou continuar carnívoro, não tem jeito. Vocês sabem que eu não tenho, senão eu não tenho como continuar na profissão. E não é porque eu não quero, eu gosto de comer tudo. Isso é verdadeiro. Inclusive comida vegana. Me dá muito prazer. Não, se tu comer comidinhas veganas algumas vezes por semana, o impacto já é positivíssimo. Na verdade, realmente não foi fácil, né? Porque 16 anos atrás, na verdade um pouco mais, eu tinha 14 anos quando eu comecei a minha pesquisa, né? Porque quando eu falei pro meu médico que não estava mais dando para viver daquele jeito, e ele fez aquela pergunta, será que o que você come não desperta enxaqueca então todo o resto? Eu falei, Alexandre, me dá todos os livros que tu tem aí, porque eu quero entender como é que o meu corpo funciona. A gente não sabe como o nosso corpo funciona, né? A gente deveria ser ensinado em escola primária como o nosso corpo funciona e que combustível colocar dentro do nosso corpo. Porque a gente sabe como o carro funciona, que gasolina colocar no carro, mas a gente não sabe como a gente funciona. Nem médico sabe direito, né? Então, e eu comecei a pesquisar. Não foi fácil, porque não tinham livros assim acessíveis, não tinham livros que explicassem tudo que eu queria saber. E foi um processo de anos de buscar artigo científico, e quando eu vi, anos depois, eu estava estudando astrologia, física quântica, nutrologia, química natural dos alimentos, toda essa relação com o nosso corpo, e eu falava, meu Deus, e tudo fazia sentido, tudo se encaixava, e eu falava, meu Deus, como é que ninguém fala sobre isso? Ninguém fala sobre isso. Até hoje é difícil achar pessoas que falam sobre isso. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu vim por causa da música, né, porque eu era cantora. Tinha assinado com uma gravadora. E aí, eu queria fazer na prática tudo que eu sabia na teoria. E eu não sabia cozinhar, Arnaldo. Minha mãe nunca tinha deixado eu entrar na cozinha. Você não sabia cozinhar? Não sabia cozinhar. Minha mãe queria, porque eu estudei direito, ela queria que fosse juíza, independente, não queria que ficasse cozinhando para marido, aquelas coisas. Olha onde eu fui parar, né? Na cozinha, melhor lugar para se estar. Mãe, olha eu aqui. E aí, eu comecei, só que eu queria fazer receitas que não existiam. Porque eu queria fazer receitas não só gostosas e fáceis e rápidas e baratas, porque eu também não tinha dinheiro,
eu queria fazer receitas que me curassem. Não só fossem gostosas, mas que me curassem. Então, cada ingrediente tinha que gerar um benefício no meu corpo. Então, eu comecei a fazer, tentei fazer bolo, tentei fazer pão, errei muito, né? Tentando fazer um bolo, fiz um cookie. Eu falei, é assim que faz cookie. E assim eu ia, entendeu? E assim eu ia errando. O bolo que virou cookie, essa é boa. Nossa, eu já errei muito. Mas pelo menos você não perdeu, você virou um cookie que tava bom. Ficava super gostoso. E assim eu fui desenvolvendo receitas que curam, receitas que têm que ser mais gostosas que as tradicionais. É sempre o desafio, né? Então, eu falei, qual que era o desafio? Era doce de leite, era brigadeiro? Porque vegano não deixa de comer as coisas porque não gosta. A gente deixa de comer por compaixão. E é claro que a gente gosta de comer tudo. Eu adoro comer queijo, por isso que eu fico desenvolvendo receitas de queijo, porque eu amo comer queijo, né? Então, até esses produtos que estão surgindo no mercado, né? Os hambúrgueres plant-based, a salsicha que não é salsicha, o queijo que não é queijo, são muito necessários para a pessoa que desperta para a consciência, que o coração, né, quer parar por compaixão, a mente quer parar por consciência ambiental, mas o paladar ainda gosta. Mas esses produtos que você diz que estão surgindo no mercado, eles não são produtos excessivamente processados? Então, mas não vai contra a filosofia? Nem todos. Não é porque hoje um produto... Eu sempre pensava dessa forma, mas hoje não é porque um produto é industrializado que ele não pode ser natural, né? Só, a não ser que se ele for feito em grande escala, ele pode ser industrializado, sim, com um pouco de química. Mas ainda assim, mesmo que processado, ainda é infinitamente superior, nutricionalmente falando, do que um produto de carne, que hoje é cheio de hormônios, cheio de antibióticos, cheio de agrotóxicos, cheio de venenos, né? E o impacto desses produtos no meio ambiente é, em média, 93%, 95%, 98% menos maléfico do que um produto animal. Então. Na introdução do seu primeiro livro, Diário de uma Vegana, você se declarou horrorizada com a quantidade de água que se usa para produzir, por exemplo, a manteiga. Você disse que vão 18 mil litros. Eu queria saber se essa conta está correta pelo seguinte: quando eu era pequeno e morava no interior, eu sou caipira, eu tinha um tio que tinha uma fazenda e a gente produzia a manteiga. Bastava pegar o leite cru, bater, não era um batedor elétrico, era manual, então eu me divertia muito fazendo isso. E você tinha num primeiro estágio o creme e depois no segundo estágio a manteiga. Da onde surgem esses 18 mil litros? Esta conta é todo o processo, é desde a produção de soja para este gado que vai produzir o leite, a quantidade em todo o processo. Entendi. A minha pergunta, então, é a seguinte. A gente não gasta água com coisas muito piores? Por exemplo, a gente não gasta água para tingir roupa, muitos e muitos litros para tingir roupa. Sim. E quando se fala da água utilizada na alimentação, ela não é mais nobre nesse caso? Olha, é claro que a gente tem que ter, eu como vegana, eu falo isso muito para outros veganos e para pessoas que trabalham com ONGs, que a gente tem que ter essa consciência em toda a questão ambiental, não só na comida, mas em relação ao lixo que você está gerando, em relação à moda, em relação a tudo, né? Por isso que eu falo de estilo de vida, que é muito importante não só ser vegano, mas ter toda essa consciência, sim. Mas nada, nenhum tipo de produção, nenhuma indústria gasta mais água, é tão prejudicial para um planeta do que a pecuária. Infelizmente, Arnaldo, eu gostaria de falar o contrário, né? Mas senão eu não estaria trabalhando tanto para que isso fosse evitado. E o que a gente... E eu não estou aqui julgando o esquimó que não tem vegetal para comer, o cara que mora no sertão que vai comer carne de charque porque não tem outra opção. Quem sou eu para julgar? Não estou aqui para julgar. O que eu estou querendo é despertar pessoas para essa matança absurda, porque morrem mais de 300 bilhões de animais por ano. E o planeta não comporta mais. Em 1926, a gente era 2 bilhões de pessoas. Hoje, menos de 100 anos depois, a gente é quase 8 bilhões. Em 20 anos, seremos 10 bilhões. A gente vai precisar de 4 Europas para produzir comida, soja, para alimentar esse gado, para alimentar pessoas. Então, não comporta mais. E o consumo de água, 90% do consumo de água do planeta é para a pecuária. Né? E nada gera mais doenças do que a pecuária. Eu estava no congresso em São Francisco, do GFI, do Good Food Institute, onde estavam discutindo todas as questões ambientalistas, cientistas e todas as empresas de desenvolvimento desses produtos plant-based, hambúrguer, o Beyond Burger, Impossible Burger, tudo isso que está surgindo no mercado, que é muito transformador. O grande problema, as questões
de preocupação hoje é a quantidade de antibiótico que existe hoje nas águas. Tu abre a torneira aqui em São Paulo hoje, tu toma banho com antibiótico, tu escova o dente com antibiótico. E antibiótico vem da onde? Da indústria da pecuária, porque esses animais têm tanta inflamação, mas tanta inflamação, que são necessários muitos antibióticos para conter essas inflamações. Então, a carne que você está comendo tem tanto veneno, tem tanta inflamação e tanto antibiótico, e não só eu mesmo, sem comer carne, eu estou indiretamente consumindo esse antibiótico. Então, da mesma maneira que a gente consome. Um pouco menos, né? Mas assim, não é justo nem comigo. Não, assim, porque... não fala nem de comer, mas, por exemplo, você mora numa cidade e que tem uma frota de carros, e aí você acaba, gigante, você acaba inalando. Mas a questão de poluição, a pecuária, ainda assim, a pecuária é infinitamente muito mais devastadora do que toda a indústria automobilística junta. Você disse uma outra coisa interessante no seu livro, que você acabou repetindo aqui, que você venceu todas as ites, né? Renites, enfim. E aí, você diz também que o seu hormônio GH, ele subiu. E aí, eu queria saber se você fez exames clínicos antes e depois para poder ter essa comparação, ou se é só um achismo. Não, eu faço exames frequentemente, a cada 6 meses, e não apenas para ver se está faltando alguma coisa. Eu vou além, porque se você não nasceu com problema congênito, você não quer só saúde, você quer uma saúde exuberante. Você quer atingir o potencial pleno do teu corpo que tu nem conhece, nunca se permitiu. Na verdade, quando você desinflama, né, quase que 80% da serotonina, que é o neurohormônio que te dá a sensação de bem-estar e felicidade, é produzida no intestino, né? Se o seu intestino está mais limpinho e não está digerindo carnes nem derivados, está muito mais limpo, ele vai produzir muito mais serotonina. Consequentemente, também, sua glândula pineal vai produzir mais serotonina e vai começar a produzir mais melatonina também. Então, durante a noite, você vai descansar melhor e a hipófise vai começar a produzir mais GH, que é o hormônio do crescimento. Quanto mais você produzir de hormônio do crescimento, você vai evitar envelhecimento, você vai evitar oxidação no teu corpo, você vai ficar menos doente. E aí, coisas começam a acontecer, porque você desinflama, então teu corpo começa a trabalhar que nem uma potência. Então, tu começa a produzir muita serotonina. Parece que vai acender que nem uma lâmpada. Então, tu restaura muito melhor, né? Os atletas hoje têm uma alimentação plant-based, à base de plantas direcionada, que são atletas de ponta hoje. Nesse documentário aparecem muitos deles. Se você faz uma alimentação direcionada para o teu esporte, tu pode ter um aumento na tua potência cardiovascular de 40%. Você pode ter um aumento muscular, de recuperação muscular, que é o que o atleta quer, de até 70%. É muita coisa, né? Nas histórias de campeões olímpicos, muitos tinham como trunfo a alimentação à base de planta. Por quê? Porque você cicatriza muito mais rápido, você desinflama muito mais rápido, você recupera muito mais rápido, que é isso que o atleta quer. Assim como o sal, as ervas dão uma alegria à comida, à alimentação incrível, né? Mas, curiosamente, nem todo mundo come coentro e tem aqueles que evitam manjericão. Eu tenho uma irmã que é assim. Como você vê essas aversões? Elas são equivalentes à aversão à carne? Eu acho que a aversão à carne é muito mais por consciência do que... São poucas as pessoas que deixam de comer carne porque não gostam, assim, a maioria por questão de consciência, né? Ou aquela que estava acostumada a comer e fala, eu comia porque estava acostumada, todo mundo come, aí fala, não preciso, aí descobre que não precisa mais comer. O coentro diz que é uma questão genética. Eu era uma dessas pessoas que não suportava coentro. Aí eu comecei a me auto-hipnotizar, a me dizer que eu gostava de coentro. Hoje eu planto na minha casa e não vivo sem. É curioso isso, porque eu nunca... Isso é uma coisa quando você falou, você pode adotar o veganismo ou qualquer coisa do gênero. Quando você disse isso, eu nunca tive aversão a nada. Eu como de inseto a qualquer erva. Eu não tenho, sério, eu não tenho nenhum... Nada? Nada. Mas tem algo que você goste mais? Não. Sabe o que eu gostava? E é uma outra história. Eu gostava da comida da minha mãe, que faleceu faz 2 anos, então eu não posso mais comer essa comida. Então isso tem um vínculo muito mais afetivo. Minha mãe era uma grande cozinheira do que qualquer outra coisa. Mas tem uma coisa curiosa, quando eu era pequeno, e falando de preconceito alimentar, isso já faz mais de 4 décadas, naturalmente. Eu costumava visitar a casa de uns amigos japoneses que eram vizinhos, tinha uma menina da mesma idade que eu e tal.
E eu comia na casa deles, né? E hoje o japonês virou um sucesso e tal, o restaurante, digo, os restaurantes japoneses. E aí os meus amiguinhos me perguntavam assim, mas você não tem nojo da comida? Você acha que ainda tem esse preconceito, por exemplo, em relação à comida vegana? Tem. E é por isso que eu batalho todos os dias, né? Foi por isso que eu quis que no meu programa se chamasse Diário de uma Vegana. Eu batalhei pelo nome, né? Porque a gente achava que era muito nichado, mas eu precisava mostrar a parte bonita, gostosa, fácil, parte leve de ser vegano, né? Porque... Aliás, você faz isso nas suas receitas, né? Você ensina com uma tranquilidade, é tudo tão fácil. Mas é fácil, falo, gente, mais fácil que isso, porque se fosse difícil nem eu faria, se fosse demorado eu não teria tempo, se fosse muito complicado eu não ia ter paciência, então... Conta um pouquinho essa gênese, como que foi que surgiu o programa e o livro ao mesmo tempo? Isso foi em 2016. Foi em 2016. É pouquíssimo tempo, faz 3 anos. Muito, e em 3 anos depois está lançando o segundo livro, né? É demais, assim. Na verdade, eles vieram juntos, mas separados, assim. Explica. Tá bom. Vieram juntos, mas separados. Eles vieram ao mesmo tempo, mas separados, assim. Não veio, porque muita gente... a maioria dos chefes que tem programa de GNT acabam lançando o livro depois. O meu livro veio antes. Foi a primeira na história da Editora Globo que eles lançaram o livro antes de ter um programa de GNT. Então, foi assim, eu estava dando curso e era na minha casa, no Espaço Gourmet. E na época, todos os alunos falavam, Alana, por que você não lança um livro? E as pessoas ficavam fazendo print das receitas e montavam livrinhos, assim, me davam. Eu achava super fofo. E eu falava, gente, eu até quero lançar livro, tenho vontade, mas eu preciso ou de uma grande editora ou eu preciso de muito dinheiro, porque lançar o livro não é fácil, você tem que ter toda a logística, a distribuição. E eu, como cantora, já gravei discos maravilhosos, sem ter distribuição, sem ter marketing, e fica com um disco na sua gaveta. Então, eu precisava ter uma editora. Eu pensava, como é que eu vou chegar nessas editoras, né, grandes, porque eu preciso de uma editora boa para ter a distribuição e tal. E aí que eu estava dando curso, e aí no final do curso vem as pessoas tirar foto, falar comigo, e a Camila, que eu falo que é minha fada madrinha editorial da Editora Globo, ela saiu, voltou super nervosa, morrendo, super tímida, assim, e falou, olha, se um dia você quiser lançar um livro, tá aqui o meu cartão. E ela era o marketing da Editora Globo, e assim a gente começou uma conversa, ela falou, olha, eu vou se você convencer o comercial da editora que você vai vender, a gente lança esse livro. Ela ficou 6 meses conversando as pessoas dentro da editora para lançar o meu livro. Aí ela marcou uma reunião com o comercial e ele em 5 minutos falou, vamos fazer esse livro. E me deram carta branca para fazer um livro que é diferente de um livro de receitas. O primeiro livro já começou assim. Ele já começa contando um pouco da minha história. Porque antes era só de receita. Eu falei, não, gente, eu preciso mostrar que não é só receita. As receitas que eu faço são receitas diferentes, não são só plant-based. Aí eu criei um menu de uma semana para a pessoa aprender a se alimentar. Aliás, você sugere que a pessoa fique uma semana vegana. E aí tem uma outra coisa interessante também, que eu lendo o livro, que assim, você fala do poder de cada ingrediente, como ele vai agir no seu corpo, qual é a melhor combinação. Porque o corpo responde diferente, ele funciona diferente de manhã, ele funciona diferente de noite. De manhã você produz serotonina, noite melatonina, GH. Então, o que comer também para potencializar reações no seu organismo, para realmente você sentir os benefícios dessa alimentação no seu corpo e querer continuar, ou fazer o melhor possível, ou adotar isso algumas vezes por semana. O livro não é para vegano, são pessoas que querem se alimentar de forma saudável, que querem se permitir, que querem curar doenças, que querem se sentir melhor, que querem conhecer um potencial diferente do seu corpo e se permitir, né? Eu coloquei Diário de uma Vegana e batalhei pelo nome no livro também, inclusive quando fui lançar o segundo, o Mauro, o presidente da editora, falou assim, a gente vai manter o mesmo nome, né? Agora vocês querem o mesmo nome? E qual a diferença do 1 pro 2? Que o 2 acabou de chegar, tá nas livrarias agora, você tá fazendo lançamento, está rodando o Brasil. O 2, ele é diferente do primeiro, porque o primeiro eu sugiro um cardápio de uma semana e tem receitas de cosmetologia, de limpeza ecológica, mas o 2, primeiro, eu respondo todos os questionamentos e as perguntas que me fazem há anos. Tanto perguntas como, e a proteína, mas e o cálcio, e a B12? Mas o ser humano não foi sempre vegano, carnívoro? Mas e as questões sociais, né? A minha família não entende que eu tô querendo mudar e virar vegetariano. Eu vou sair com o boy, o crush não é vegano, como é que eu faço?
Porque isso acontece comigo, é a minha vida e é a vida da maioria das pessoas, né? Eu vou viajar, como é que eu faço? Meu cachorrinho pode ser vegano? Todas essas questões estão respondidas. Mas por que não come ovo? Por que não come mel? Por que não come queijo? Por que eu substituo? Então, eu trago as soluções de forma barata, nenhuma receita passa de 10 minutos, para não ter desculpa, assim, é tudo barato, para usar resíduos que você jogaria fora. Então, você vai economizar, vai ter saúde, vai ser super fácil, vai se divertir. O livro tá lindo. Você falou do crush, você namorou o Carlos Bertolazzi, que é um chefe de cozinha. Arnaldo! Não, eu não tô sendo indiscreto, não é isso. Como ela dividir a mesa com um cara que faz coxinha de porco? Difícil, mas ele não era assim tanto, não. É só por isso que eu tô comentando na verdade, esse a gente namorou, o Carlos hoje é um grande amigo meu, né? A gente namorou assim que eu cheguei em São Paulo, ele nem chefe era ainda. Ele se tornou chefe, inclusive quando a gente namorava, que eu falei, o que você quer fazer da sua vida? Por que você não vai buscar o que você gosta de fazer? Ele foi estudar fora, e eu fiquei aqui, pacientemente, esperando. Ele foi estudar fora, foi pra Itália, aí foi pra Espanha, depois foi pra Nova York, e aí foi trabalhar no buffet da Vera, né? Minha sogra, a sogra mais legal que eu tive até hoje na minha vida. Olha, acho que dona Vera, eu sofri elogios pra senhora. Muito, Vera, te amo, você é demais. E podia manter a sogra, né? A gente terminasse e mantinha a sogra, podia ser assim. E acho que ele fazia muitas coisas gostosas pra mim, e ele tava... É que é engraçado, se você pegar a base da culinária italiana, eu sempre falo, isso tem um professor, o Massimo Montanari, que eu tive o prazer de conhecer aqui no Brasil, que tem vários livros sobre cultura alimentar, e se você pegar, é uma cozinha pobre, porque você tem, quando você fala, por exemplo, da massa, trigo, molho de tomate, azeite e alho, essa é a essência e as pessoas amam. Às vezes elas não percebem que isso é um prato vegano, né? Mas, exatamente. Berinjela, né? Sim. E tem muita berinjela, antipastos e tal. Na verdade, acho que foi até um treino para ele, porque eu acho que quando muitas vezes, né, o chefe é maravilhoso, mas você tira o creme de leite, a manteiga e o queijo do chefe, você perde o chefe, ele não sabe o que fazer. Sim. E o chefe bom, não. Ele vai fazer tão ou melhor tirando tudo isso. E é um desafio para ele, né? Porque ele vai usar a criatividade, ele vai conhecer novas possibilidades. Hoje tem muitos chefes aí maravilhosos fazendo comidas incríveis veganas e eu me orgulho e fico até emocionada. Hoje é muito curioso, você pega nos restaurantes, você tem no mínimo um cardápio vegetariano, se não for vegano. É o caso, por exemplo, de um restaurante sofisticado como o Fasano. Você tem um cardápio que é só vegetariano, não tem nenhum produto animal. E eu vejo isso por toda a cidade. Isso é uma coisa que nos chamou a atenção e que levou à criação desse prêmio de melhor vegano. Tu sabe só uma curiosidade? O risoto é aquela comida que quando a gente chega no restaurante e nunca tem nada pra gente, como vegano, fala, mas eu posso fazer um risotinho pra você. Só que eles fazem um risoto tirando manteiga, tirando queijo, fica um arroz com gosto de nada, com os legumes, e a gente fica aquela coisa assim, tá. E aí, risoto é aquela coisa tipo, risoto. E eu não queria colocar de jeito nenhum risoto no meu cardápio. Só que aqui no meu restaurante é exatamente o oposto. O risoto é a conexão para uma pessoa que não está acostumada com comida vegana, aquela comida normal que ela está acostumada. Então, às vezes a mulher leva o marido, que é super carnista no Purana, aí ele vê lá um risoto de cogumelo, aí fala, tá, pelo menos. Porque eu uso ingredientes muito diferentes, né? Eu uso painço, eu uso psyllium, eu uso ingredientes diferentes que a pessoa não está acostumada. Então, no meu caso, eu coloquei um risoto para ser a conexão com uma cozinha um pouco mais tradicional. Mas é curioso isso, porque anos atrás eu fiz uma reunião na minha casa com pessoas aqui da redação. E uma das pessoas levou um convidado que era vegetariano. Eles tinham 2. E eu ia fazer um chili com carne. E aí, o que eu fiz? Um chili com cogumelos. E foi um sucesso, porque eu ia te perguntar, se você cozinhasse pra mim, o que você faria? Um chili com cogumelo, que não seria um chili com carne, um chili com cogumelos. E ficou, modéstia as favas, bem gostosinho, viu? Você mudou para São Paulo no início dos anos 2000 para seguir carreira artística. Continua roqueira? Como que é a Lana rock and roll hoje? Olha, minha última... em 2013 eu parei com a música, porque o mundo artístico é um mundo de muita vaidade, me gerava muita ansiedade. E eu sou super natureba, e não estava mais combinando com o meu estilo de vida, assim. E eu sentia um chamado muito forte no meu peito, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E é uma coisa que eu nem falo muito sobre isso, vou falar pra você.
porque eu senti esse chamado muito forte que eu tinha que fazer alguma coisa. E o universo é tão lindo, né? E o universo te leva para os lugares mais certos. E aí eu rescindi com a minha última gravadora. Eu sabia que eu não queria mais viver de música, eu não queria mais essa ansiedade que o mundo artístico te gera, que você tem que estar na mídia, você tem que estar na capa da revista, você tem que estar no programa, porque as pessoas têm que te conhecer para irem no teu show. Não depende só de talento, não depende de várias outras questões, e realmente me fazia sofrer. E aí eu lembro que eu tinha terminado um relacionamento também, eu sentei no chão da minha casa e falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tô sentindo um chamado, o que eu preciso fazer? E aí eu montei o The Veg Voice, que era um Instagram, para postar receitas para os meus amigos que ficavam mandando um WhatsApp. Como é que você faz aquele pãozinho mesmo? Como é que era aquele suco? Como é que era? Então eu falei, gente, não aguento mais passar mensagem pelo WhatsApp, vou montar tipo um lugarzinho, um blog, alguma coisa, vou postar as receitas e colocar lá o benefício e o porquê de cada coisa. E aí, quando eu entrei de novo, um mês seguinte, para colocar mais receitas, tinha 6 mil seguidores na época. Eu falei, gente, deu um bug aqui, o que está acontecendo? Eu não tinha, como essa era a minha vida desde sempre, eu não tinha me atentado para o fato desse despertar coletivo para a questão saudável, para a questão do veganismo. Eu não Quais eram as perguntas mais frequentes das pessoas? O que você come? Mas como eu postava receitas, então assim, por que você usa isso? Quais são as substituições? Mas por que você não come queijo? Mas por que não leite? Só que as pessoas estavam muito interessadas nesse estilo de vida. Então, esses questionamentos nem eram tão grandes. Eram mais como que se faz as receitas, mas por que dessa forma? São receitas muito diferentes, né? Ao mesmo tempo muito fáceis, ao mesmo tempo muito acessíveis, ao mesmo tempo os ingredientes que a pessoa, ao primeiro ver, assim, ela acha complicado, porque tem linhaça, chia. De repente começa a ficar muito comum para ela, porque tem todas as lojas de produtos naturais, não é nada de outro mundo, assim. Muito pelo contrário, o painço é o alpiste, né? Antigo alpiste de passarinho. Só que ele é descascado e tem proteína, tem carboidrato, tem um monte de benefícios. E se o passarinho come e voa, a gente também pode voar, por que não? Você continua fazendo a sua própria pasta de dente, desodorante, hidratante, algum cosmético? Eu fazia absolutamente tudo que eu consumia, de cosméticos, de maquiagens, hoje eu sou embaixadora de uma marca de maquiagens maravilhosa. Aí você deixou de fazer? Então. Sim, não, eu fazia porque não tinha. Hoje tem tantas marcas fazendo coisas maravilhosas. Eu gosto de fazer meu desodorante e minha pasta de dente, que pra mim são melhores de qualquer outro. Eu ensino no livro, né? Eu ensino no programa também. Mas hoje eu recebo muitas coisas de empresas querendo que eu teste. Então eu acabo sempre testando produtos novos. E hoje tem produtos maravilhosos, não só veganos, orgânicos, mas cruelty free, naturais. Tem os shampoos low poo, no poo. Continuo lavando meu cabelo com bicarbonato e vinagre de maçã, adoro. É melhor do que qualquer shampoo para mim. Nós vamos agora para a sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Ai, tenho medo disso, porque eu sou muito devagar. Ai, meu Deus do céu. Comida é tabu? Ainda é. Ainda é? Você que é uma vegana convicta, acha que é possível dividir o mundo com carnívoros? Sim. Cada vez mais carnívoros estão se tornando veganos e vegetarianos. Já somos 33 milhões de vegetarianos no Brasil, 14% da população. Na Europa, ainda mais. Eu acho que quanto mais desenvolvido um país, mais acesso à informação e mais a transformação está ocorrendo. No Reino Unido já são 1/3 da população já não come mais carne. Então, no Canadá, Austrália, todos os lugares. Então, sim, convivemos com carnívoros há tanto tempo, né? Continuamos convivendo, eu convivo a minha vida inteira. Sim. Com tanta gente passando fome, não comer derivados de animais como ovo, leite ou de insetos como mel, não é um desperdício? Adorei essa pergunta. Na verdade, se as pessoas reduzissem em pelo menos 50% o consumo de animais derivados, por exemplo, tu não vou comer de noite, vai comer só na hora do almoço. Mas não tô nem falando da carne, hein? Eu tô falando de ovo, que você não tá matando ninguém, tô falando de leite. Na verdade, a indústria do ovo e a indústria do leite mata muito mais que a indústria da carne e a indústria do frango. É que as pessoas não sabem disso. Por isso que eu trabalho para conscientizar. Na verdade, se as pessoas reduzirem em 50% o consumo de animais e derivados, 2,5 bilhões de pessoas teriam o que comer. É exatamente o oposto, porque 90% da produção de comida do mundo é para pecuária. Por que os pratos veganos têm nome, por exemplo, como hambúrguer? Isso me incomoda muito. Eu sei que incomoda muita gente, eu vou te explicar o porquê. Eu até escrevi um texto para uma revista chamada Por que veganos amam comer o que parece, mas não é?
É aquilo que eu te falei, quando a pessoa está na transição, por exemplo, a mente já mudou, o coração quer mudar, mas o paladar ainda não. Ela ama carne, ela ama hambúrguer, eu amo queijo. Então a gente fica buscando coisas que pareçam para transição. O bom é que você, assim, é claríssima, né? Eu amo queijo, você eu confessa. amo queijo. O vegano não deixa de comer porque não gosta. É isso que eu quero deixar muito claro. A gente não come, eu não como por mim e por você. Eu como para você ter um planeta para viver. Eu como para teus filhos terem água para beber. Eu como porque animais possam viver. Eu não como, né? Então, a gente precisa desses produtos na transição. Eu não preciso de hambúrguer que parece carne, porque eu nunca comi carne, eu não tenho essa necessidade. Mas pessoas que comem e terem um hambúrguer que parece, mas não é, como tem agora vários. Muitas pessoas estão se tornando vegetarianas e falam assim, não, agora eu consigo. Estão surgindo uns queijos no Brasil, lá fora já tem, né? Que são mais gostosos que os tradicionais, só que não trazem malefícios à saúde, não destroem o meio ambiente, não matam nenhum animal. As pessoas falam, não, agora eu consigo ser vegano. Eu vi uma receita sua deliciosa de ceviche de coco. Delícia. Só que coisa do nome. Parecia muito mais uma salada do que um ceviche. Já comeu? Não, ainda não. Vou ter que fazer pra você, então. Eu adorei a receita, porque consigo mentalmente entender o que tá ali. Tá, e é barato, né? Porque essa polpinha do coco você pode pegar na feira, que eles jogam fora. É de graça, praticamente, que você leva o coco, abre o coco e leva pra casa. É aquela polpinha do coco verde, que você faz aquela molinha. Na verdade, é o tempero, né? É o tempero que vai fazer parecer e a textura A sua vai do coco. pimentão, vai um monte de coisa, um monte de limão, como tem que no ceviche, mas... Faz o seguinte, você faz e você me conta, porque todo mundo, até assim, aqueles amigos mais chatos, carnívoros, que amam peixe, amam essa receita. Os exames clínicos mais avançados têm revelado coisas como, por exemplo, a intolerância ao glúten, né? Você não acha que o trigo virou um vilão? É justo isso com o trigo? Tadinho do trigo, né? Então, é uma crueldade o que fazem com o trigo também, porque o trigo original não é o problema. O problema é o que fizeram com ele. Eu conto isso no meu segundo livro, o porquê do não glúten. Principalmente no Brasil, a farinha é muito ruim. O glúten foi modificado depois da Segunda Guerra, porque eles queriam que a semente ficasse mais resistente para alimentar mais pessoas na crise, etc. Então, só que aumentando a quantidade do glúten em 5%, que é uma proteína amorfa, o glúten é uma proteína amorfa, ele se tornou, então, inflamatório. Então, grandes problemas de saúde hoje são causados pelo glúten do que fizeram com ele. Se tu comer uma farinha orgânica em outro, né, aí é diferente. Eu sou muito afetada pelo glúten, eu tenho problemas graves assim, por causa do glúten, e mudou minha vida para... O meu transtorno de ansiedade encerrou depois que eu parei de comer glúten. Você continua uma atleta amadora? Malha muito? Muito, muito não. Eu treino 3 vezes por semana, pratico uma yoga, assim, muito menos do que eu gostaria, porque o Purana me abduziu. Então, depois do Purana, existe minha vida atleta antes do Purana e depois do Purana, que hoje eu treino quando dá, infelizmente. Mas eu gosto, acho importante você praticar exercício, gosto. Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, receitinha. O que um vegano ensina que todo mundo vai querer comer? Duas receitas que fazem muito sucesso e que são muito fáceis. Primeiro é o leite condensado vegano, porque a vegana também ama leite condensado. Vegano e suas tentações. Meu Deus, são 2 ingredientes. É assim, você vai bater no liquidificador. Uma xícara de leite de coco em pó, que você compra em casa de produtos naturais, uma xícara de leite de coco em pó, meia xícara de açúcar demerara orgânico, de preferência, e meia xícara de água quente. Bate no liquidificador, bate 3 minutos e deixa na geladeira. Dia seguinte tá melhor, leite condensado, vai fazer brigadeiro, fazer o que você quiser. Mais fácil que isso, só se tu abrir a torneira e sair pronto, gente. E é uma delícia. E a outra? A outra é o pãozinho do amor. Pãozinho do amor é o pãozinho de queijo, né? Porque, vou falar sério, eu amo o pão de queijo. Eu nunca deixei de gostar e eu acho que todo brasileiro ama, né? Eu muito. É aquela comidinha Comprei que tu tá com ontem. fome na rua, o que tu vê? Um pão de queijo, tu vai comer pão de queijo. Então, o meu sonho é que todos os lugares tenham este pãozinho do amor, que é melhor que pão de queijo. E no Purana faz um sucesso. Trouxe pra você, trouxe. Você vai pegar, pode ser uma base como uma batata inglesa, que é bem barata, mandioquinha, né, batata baroa, pode ser batata doce, abóbora, o que você quiser. Pega uma base, uma xícara de mandioquinha cozida, e aí meia xícara de polvilho doce, que vai dar a liga, que vai fazer aquele puxa-puxa do pão de queijo. Meia xícara de polvilho azedo, que vai dar a expansão, né? Se você usar só o azedo, vai ficar oquinho, vai expandir e ficar oco. Se você usar só o doce, vai ficar meio maçudinho. Vai colocar umas 2 colheres de azeite, que é a gordura do queijo, né? Sal.
Aí você vai misturar com a mão, coloca muito amor, pensa em coisas lindas, aí vai ficar tipo uma massinha de modelar. Se ficar um pouquinho seco, só acrescenta um pouquinho de água até ficar a massinha de modelar. Aí você pode colocar levedura nutricional, que dá esse gosto de queijo, você acha em loja de produtos naturais. Tem B12 e ácido fólico nessa levedura nutricional. E temperinhos que você quiser, orégano, cúrcuma, pimenta do reino, o que você quiser. E aí amassa, faz bolotinhas, coloca no forno por uns 30 minutos e morra de amor. Muito bem. Já tô aqui com água na boca. Eu vou provar agora uns suquinhos e vou provar também o pão do amor trazido pela Alana Rox. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio a apresentadora, escritora, ativista vegana Alana Rox. Muito obrigado, Alana. Obrigada a você, Arnaldo. Foi um grande prazer. Muito obrigada. Antes do meu abração tradicional, tenho aqui um pãozinho do amor na minha mão. Então, até a próxima sexta e um abração a todos.